Como começar a estudar para a OAB? Tá, você parou e decidiu que vai começar a estudar para o exame da OAB. Qual vai ser o primeiro passo que você vai tomar? Por onde você vai começar? Então, muita gente fica muito perdida nessa etapa e hoje nós vamos conversar e te explicar por onde exatamente você vai começar. Claro que aqui no canal você vai encontrar também outros vídeos com todos os passos que você vai seguir depois desse primeiro passo, mas hoje nós vamos falar exatamente sobre o primeiro passo, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você vai começar a estudar para a OAB. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Thiago Bessa e aqui no canal eu vou te ensinar como estudar direito para a OAB, para concursos e para a sua vida, para a sua faculdade, para a sua pós-graduação. Então, se você quer saber, se você quer aprender como se preparar melhor, como estudar melhor, vem comigo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações quando forem lançados os vídeos novos. Nosso vídeo de hoje vai direto para quem está estudando para a OAB, para quem quer começar a estudar para a OAB, ou se você já começou e você não deu esse primeiro passo, você vai voltar agora e vai fazer o que eu estou te ensinando nesse vídeo e depois você vai continuar os seus estudos, certo? Vai servir também para quem está estudando para concurso, essa dica que eu vou dar hoje vai servir também. Claro, com algumas diferenças, porque os concursos têm suas diferenças em relação ao OAB, mas a dica vai servir e vai se encaixar perfeitamente. Então, Thiago, vou começar a estudar hoje para a OAB. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo que eu vou dar? A primeira coisa que você vai fazer é responder a prova anterior da OAB, anterior à edição que você vai fazer. Você vai achar essa edição para imprimir no site da OAB, você vai achar essa prova nos sites de questões na internet, você vai achar essa prova no aplicativo da OAB de bolso, você vai achar essa prova em vários aplicativos de questões, então não faltam lugares para você encontrar essa prova. E vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar a prova anterior e vai sentar, vai responder. Se houver essa possibilidade, você pode simular as condições da prova. Então você vai fazer a prova impressa com caneta, vai sentar em um local simulando que você não pode levantar, que você não pode mexer no celular, que você não pode se distrair. Vai cronometrar o tempo que seria para você fazer a prova. Então, se você puder, no melhor dos cenários, você vai fazer dessa forma. Se você não tiver essa possibilidade, se você tiver aí com a agenda que realmente não tenha como você fazer dessa forma, você pode responder a prova de outra forma que der. Mas é importante que você responda essa prova sem fazer nenhuma consulta a outro material, só tentando responder da sua cabeça. Claro que existem outros métodos de estudos por questões em que você estuda as questões com o material do lado. Você faz esse comparativo, você faz essa correlação entre a lei, entre o material, entre a teoria e a questão. É um método de estudo muito bom, mas não é esse o método e não é esse o objetivo que nós estamos querendo aqui com essa ideia, com esse passo que você vai dar hoje. Então agora que você sabe qual é o primeiro passo que você tem que dar, antes que você saia do vídeo, você precisa saber o porquê que você vai precisar responder essa prova anterior, que essa informação vai ser talvez até mais importante para você do que simplesmente fazer a prova. Pessoal, quando a gente fala em estratégia, nós precisamos saber qual é o nosso objetivo específico. Então, o que você quer quando você faz a prova na OAB é passar na prova, é ser aprovado e pegar a sua carteira e se tornar advogado. Então você não quer aqui se tornar um intelectual, você não quer aqui ser o melhor advogado do mundo, você não quer aqui aprender todas as técnicas de advocacia na prática, você quer especificamente passar na prova. Não que outros objetivos sejam ruins, mas quando a gente fala de estratégia, nós falamos de estratégia direcionada para um objetivo específico. Então, quando nós falarmos aqui no canal de objetivos que podem ser alcançados pelos estudos, nós vamos falar de métodos e estratégias de estudos direcionadas para objetivos específicos. Nesse vídeo nós estamos falando do objetivo específico de ser aprovado na OAB. Então, quando você define o seu objetivo, que é passar na OAB, você precisa saber onde você está para que você possa definir a estratégia que vai fazer você sair de onde você está e chegar onde você quer chegar. Parece que eu estou lançando um papo meio coach, meio filosófico aqui, né? Mas nós vamos entender na prática o que é que eu estou querendo dizer com isso. Quando nós falamos de objetivo de passar na OAB, nós sabemos que a OAB tem duas fases.
Para que você seja aprovado para a segunda fase, você precisa primeiro passar na primeira fase. E para que você passe na primeira fase, você precisa acertar 40 questões na prova. Então você já sabe que a primeira meta que você vai ter que bater para atingir o seu objetivo é acertar 40 questões na prova da OAB. Só que quando você começa a estudar para a prova da OAB, você não está saindo do zero. Você já tem aí 5 anos ou aproximadamente 5 anos em uma faculdade de Direito em que você aprendeu conteúdos que vão ser úteis para que você faça a prova da OAB. Claro, a faculdade não tem como objetivo específico te preparar para a OAB. E nem deve ter mesmo. A faculdade tem o objetivo de formar um bacharel em Direito que esteja apto filosófica e tecnicamente para atender às necessidades de um bacharel em Direito nas diversas funções que ele pode exercer. A OAB é apenas uma dessas possibilidades, mas a faculdade não é um cursinho que te direciona especificamente para estudar para a OAB. No entanto, o que você aprende na faculdade vai lhe ser útil para que você faça a OAB em certa medida. Então, a depender de como foi a sua graduação, de qual foi o grau de preparação que você teve na sua graduação, especificamente no que tange ao OAB, você já vai começar a estudar de um nível prévio. Você não vai sair de 0 para 40 questões, você vai sair de algum ponto de partida. Porém, esse ponto de partida vai mudar de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas possa ser que apenas com o conhecimento que ela obteve na faculdade, ela consiga fazer a primeira fase da OAB e acertar as 40 questões. Para outras possa ser que ela esteja em algum lugar nesse caminho entre nenhuma questão e as 40 que ela precisa acertar. E a primeira coisa que ela tem que fazer é descobrir onde ela está. Eu não estou dizendo que quem não acertar as 40 questões na prova anterior ou na primeira tentativa não vai conseguir passar. O que eu estou dizendo é que você precisa saber qual é o nível de acerto que você tem agora para saber quanto você precisa melhorar para chegar no nível de acerto que você precisa para passar na prova. Ou seja, você vai conseguir alcançar aquele nível com a sua preparação, mas você precisa saber de qual preparação e de quanta preparação você vai precisar. E é justamente aí onde entra fazer a prova anterior. E justamente por isso eu falei para você não utilizar consultas durante a prova. Porque um dos objetivos aqui é que você consiga saber em qual está o seu nível de acerto de questões. Lógico que você vai conseguir outros benefícios inúmeros fazendo a prova anterior. Você vai conseguir conhecer a banca, você vai conseguir conhecer o nível de cobrança, você vai conseguir conhecer as questões que são mais frequentemente cobradas, os assuntos que são mais cobrados, a forma que eles são cobrados. Então tudo isso você vai ter um primeiro contato fazendo a prova anterior. E além de tudo isso, você vai conseguir saber como está o seu nível de acerto de questões. Na OAB existe uma vantagem muito grande nesse aspecto em relação a outros concursos. Por quê? Porque em concursos também é uma estratégia muito boa você fazer a prova anterior. No entanto, quando você faz a prova anterior de um concurso, você não sabe se o próximo concurso vai manter a mesma banca, se o próximo concurso vai manter o mesmo número de questões, se o próximo concurso vai focar nos mesmos assuntos. Claro, é muito provável que essas coisas aconteçam e se a mudança acontecer, vai ser pequena. Então você tem uma diretriz muito boa nos concursos fazendo isso também. E por isso eu disse que essa dica serve também para concurso. Mas para a OAB, isso é ainda mais certeiro, porque você tem praticamente a certeza que a próxima prova vai ser elaborada pela mesma banca, até porque sempre as provas da OAB são elaboradas pela mesma banca, que é a FGV. Você sabe que a prova da OAB vai ter o mesmo número de questões. Você sabe que as disciplinas cobradas vão ser as mesmas, na mesma proporção de divisão entre as questões. Você sabe que o número de questões que você vai ter que acertar para passar vai ser o mesmo, o que varia nos concursos, porque no concurso a nota de corte varia e na OAB você tem um corte fixo. Então, veja que você tem praticamente um clone da prova que você vai fazer disponível para que você faça antes. É um exemplo, se você é um jogador, se você vai jogar uma partida contra um time grande, você vai conhecer antes qual é o time contra qual você vai jogar. Se você é um lutador, você vai conhecer o lutador que vai lutar contra você, qual a sua estratégia, como ele luta, qual o seu tamanho, qual a sua forma de agir. E se você vai fazer uma prova, você vai conhecer antes como é a prova que você vai fazer. Então me surpreende que tem muita gente que vai fazer a prova e não tem a menor ideia de como é a prova, não tem a menor ideia de como é a cobrança da prova, não tem a menor ideia de qual é seu nível em relação à prova, não tem a menor ideia de nada. Claro, é possível que essa pessoa passe? É possível que ela tenha sorte? É possível que aconteça uma infinidade de coisas, mas se fosse para você depender da sorte e confiar na sorte, você não estaria aqui assistindo um vídeo sobre como se preparar para a OAB.
Então, se você quer se preparar, é justamente você tirar o fator sorte, o fator não controlável de lado e você aumentar o fator que você pode controlar. E o que é que eu quero dizer com isso? Se você pegou a prova anterior e você acertou 20 questões, 25 questões, você sabe que você precisa na prova 40 questões para passar, isso significa que você precisa na sua preparação conseguir sair de 25 questões e chegar a 40. Melhor ainda que você chegue na prova acertando 45 questões, por exemplo, para que você tenha uma margem de erro, já que na prova existe uma série de fatores que podem acontecer, existem uma série de imprevistos, existe a questão do nervosismo. Então, é bom que você esteja acertando na prova anterior mais questões do que você precisa acertar na hora oficial. E claro, pessoal, eu tenho que dizer isso porque eu não estou aqui para te iludir, eu estou aqui para fazer com que você esteja preparado no dia da sua prova e passe. Então, se você está fazendo 20 questões nas provas anteriores, 25 questões, é muito provável que na prova você não faça as 40. Imagine que você está fazendo uma prova elaborada pela mesma banca, com o mesmo número de questões, com as mesmas disciplinas cobradas, com o mesmo número de questões por disciplina, com os mesmos assuntos cobrados, com o mesmo nível de cobrança. Então, é muito provável que você tenha um resultado muito parecido na prova anterior com o que você teria na prova real, porque a prova é irmã, é semelhante, é praticamente igual. Claro que as questões vão ser diferentes, mas a abordagem e o conteúdo vai estar em um mesmo nível, um mesmo patamar de cobrança. Então é provável que o seu acerto seja muito semelhante. Ah, Thiago, então você acabou de me desanimar porque eu tive um acerto baixo na prova anterior que eu fiz e agora eu acho que eu vou perder na prova. Não, é justamente para isso que você vai estudar. Você acertou aquele número baixo de questões antes de você se preparar. Agora você vai se preparar para que você saia daquele número de questões onde você está e chegue no número de questões que você precisa acertar. Só que agora você tem consciência de onde você está e onde você precisa chegar. Você não está mais aleatório, você já está acima de quem está fazendo a prova de forma aleatória. Você já está consciente na sua preparação. Então é muito melhor você ter noção disso do que você fazer a prova voando e tomar uma paulada quando você não está esperando. Fazendo a prova anterior, você vai começar a perceber quais as disciplinas mais cobradas, como os assuntos são cobrados, quais disciplinas você está tendo mais dificuldade de acertar questões. E a partir de tudo isso, você vai focar a sua preparação. Lembra que aqui o seu objetivo é passar na prova. Então você precisa estudar o que você precisa para passar na prova e não outras coisas. Sabendo o que você está errando, você vai se direcionar para aquilo que você está errando e você vai suprir essas deficiências que você tem na sua preparação. E aí você vai chegar na prova e vai acertar suas questões e vai passar. E o melhor, agora você já vai estar consciente sobre com quem você vai estar lidando, com que tipo de prova você vai ter que lidar. Então, você vai estar totalmente com o pé no chão no que você está fazendo. Então, se você está começando hoje a estudar para a OAB, pare e faça a prova anterior. Se você já estava estudando para a OAB e não fez a prova anterior, pare e faça a prova anterior. Se você vai estudar para a OAB, pare e faça a prova anterior. A primeira coisa que você vai fazer é parar e fazer a prova anterior. Certo, meus amigos? E agora eu vou dar a tarefa de vocês. Quem está se preparando e não fez a prova anterior, vai nessa semana que vê esse vídeo fazer a prova anterior e vai deixar aqui nos comentários o que é que você achou. Não precisa, claro, dizer as questões que você acertou, o número de questões que você acertou. Se você quiser falar, pode falar também, mas não é seu objetivo aqui. Eu quero que você fale como foi que você se sentiu, o que foi que você aprendeu, o que foi que você identificou fazendo essa prova, o que é que isso pode ajudar na sua preparação. Se você já fez a prova anterior, também deixa aqui nos comentários como é que foi sua experiência e como isso te ajudou. Certo? Então essa é a sua tarefa para essa semana e na próxima semana eu vou vir com outro vídeo dizendo como é que você vai organizar a sua preparação agora que você já sabe como está o seu nível de acerto nas questões. Deixa aqui nos comentários o que você achou, não esquece de dar like no canal e não esquece também de se inscrever e deixar o sininho ativo para que você receba os vídeos novos quando forem sendo lançados e assim você vai estar seguindo conosco aqui nessa preparação. Certo? Um abraço e eu espero você na próxima semana.